nossos caros convidados, senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Mas, senador Georgiano, inicialmente eu quero aqui só fazer um registro, porque precisamente no dia 12 de maio, o Brasil e o mundo assistiam o golpe parlamentar desferido aqui contra a democracia. Me refiro exatamente ao golpe parlamentar, midiático, empresarial, com a complacência, inclusive, de setores do próprio Poder Judiciário, que cassou um mandato presidencial legitimamente eleito e cassou em circunstâncias as mais vergonhosas, e as mais, digamos assim, condenáveis do ponto de vista de ataque à Constituição e de desrespeito à soberania popular e à nossa democracia. Eu faço essas considerações para dizer que o que nós estamos aqui hoje a discutir é filha exatamente desse contexto. Essa PEC antiga 241 e agora 55, ela é filha desse golpe, ela é filha dessa ruptura democrática, até porque esse tema, em momento algum, foi assunto de debate com a população. E como já foi dito aqui várias vezes, duvido que alguém se elegesse presidente da República ou governador, enfim, apresentando, meu Deus, um cálice tão amargo quanto esse. Amargo exatamente para quem? Claro, para os mais pobres, porque é disso que trata essa regra Temer-Meirelles. Veja bem, teto para quem? Para os gastos sociais. Teto para as despesas financeiras? Nenhuma. Teto para os gastos sociais, com qual lógica? A lógica de que nos próximos 20 anos os gastos nas áreas sociais só poderão serem corrigidos à luz da inflação do ano anterior. Traduzindo, ou seja, se essa PEC for aprovada, a partir daí, o orçamento para as chamadas áreas sociais será o orçamento do ano anterior, condicionado à correção da inflação do ano anterior. Por que ela penaliza exatamente os mais pobres, professor Beluso? Porque são exatamente os mais pobres, os trabalhadores que precisam de políticas públicas em áreas essenciais, como, por exemplo, educação e saúde. E, evidentemente, que essa população será penalizada porque o orçamento vai diminuir. A demanda cresce, até porque haverá, inclusive, o aumento da população, portanto, a demanda vai aumentando, mas, em compensação, como o orçamento diminui, isso vai se refletir lá na cidade onde eu vivo, quando nós vamos desidratar o SUS cada vez mais. Os prefeitos já não dão conta hoje de manter os serviços e ações na área da saúde. Imagine qual a evolução dessa PEC, com a aplicação dessa PEC. Na área da educação é um desastre, E aqui eu falo, inclusive, não como senadora que hoje estou representando o povo do meu estado, Rio Grande do Norte. Eu falo aqui com o sentimento de professora, Porque, veja bem, a PEC congela os gastos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos, através desse teto, e ela também, por igual período, ela anula os pisos mínimos, por exemplo, para áreas essenciais como educação e como saúde. Não foi pouca coisa nós temos conseguido consignar na Constituição de 88 esses pisos. Por exemplo, no campo da educação, o que é que isso significa? Isso significa uma medida protetiva, professor Beluso. Significa que áreas que têm um caráter tão estratégico para um projeto de desenvolvimento de nação,
como, por exemplo, a área da educação, você que teria que estabelecer um piso mínimo, ou seja, no caso, a União, no mínimo 18%, estados e municípios, 25%. O que isso significou? Significou uma maior previsibilidade, uma continuidade de recursos destinados, repito, a uma área tão essencial para um projeto de nação com sustentabilidade e com justiça social. Eu costumo dizer que ter vinculado recursos para a educação e para a saúde na Constituição Cidadã de 1988, eu acho que foi uma das maiores conquistas do período democrático do nosso país. E o que nós estamos assistindo hoje? Exatamente rasgarem a Constituição. Aliás, a única coisa que explica os senhores terem mandado essa medida para cá é exatamente para acabar com a vinculação de saúde e educação. Rasgou no fatiamento. É a única. Por favor, inclusive, senador Jorge Viana, gostaria que assegurasse o meu tempo, porque estou sendo presidida hoje, inclusive, com muita honra, pelo senhor enquanto vice-presidente desse Senado. Eu gostaria de termos aqui o nosso tempo assegurado. Então, eu quero aqui dizer que a única coisa que justifica eles terem mandado essa proposta de emenda à Constituição para estabelecer o chamado regime fiscal, a regra da morte de Temer Meirelles, a única coisa que explica é exatamente o alvo educação e saúde, acabando com a vinculação, porque a PEC é para anular por igual período a vinculação para a educação e para a saúde, porque, no mais, todas as demais medidas poderiam ser realizadas através de projetos de lei. Veja, por exemplo, a maldade, A maldade aqui no campo da educação. Ao propor anular a vinculação constitucional, de acordo com a Constituição de 88, nós teríamos até 2028 o piso mínimo de 18%. Como a PEC desvincula, anula, nós vamos sair dos 18% e a projeção é chegar a 2028 com 13,7% apenas do PIB. O que se impactará de concreto? Vai impactar no orçamento da educação, porque é menos recurso, é menos orçamento para a educação. E aqui, veja bem, não adianta, com todo respeito, os representantes aqui do governo, a quem respeito, fazer aqui um esforço grande para tentar tranquilizar a população que a educação e saúde não serão prejudicados. Não tem mágica nisso, não tem mágica, porque, repito, se o orçamento para a educação como um todo vai cair, claro que a educação será prejudicada. Não justifica aqui dizer que a educação não será prejudicada porque o Fundeb está excluído da PEC. Lógico, o Fundeb está excluído da PEC, é uma repartição tributária. Aliás, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, formado principalmente através dos impostos de estados e municípios, porque a União entra com uma pequena parte. Aliás, o que deveria o governo estar fazendo era mandar uma proposta de emenda à Constituição aqui para prorrogar o Fundeb, porque a vigência do Fundeb termina em 2020. O que deveria estar enviando para cá, repito, era uma proposta para prorrogar o Fundeb, inclusive ampliando a participação financeira da União, para dar mais segurança aos estados e municípios através do Pacto Federativo. Segundo, o FIES. Não, o FIES está excluído, sim. O FIES é crédito. É empréstimo, senador Jorge Viana, concedido pelo sistema financeiro, que tem exatamente a Caixa Econômica como o seu principal agente operador. O ProUni é resultado de isenção fiscal, que os senhores não estão mexendo de maneira nenhuma. ProUni foi ideia muito inteligente do governo, então, do presidente Lula, que promoveu uma inclusão social muito importante, mas o ProUni, repito, é resultado de isenção fiscal concedida às universidades particulares, como
como os senhores não estão mexendo em isenção fiscal, né, porque os senhores estão beneficiando o grande empresariado nacional e internacional. Aliás, é bom sempre lembrar, teto para pobre sim, para rico de maneira nenhuma. Ou seja, teto para diminuir os recursos para as áreas sociais tem. Agora, teto para as despesas financeiras, absolutamente nenhum teto. Ou seja, nós vamos tirar de quem mais precisa para dar a quem não precisa, porque não haverá teto para as despesas financeiras, leia-se o pagamento dos juros dessa dívida astronômica. Então, eu quero aqui concluir, senador Jorge, me permita, portanto, só colocando com o tema da educação, aqui dizendo que é falacioso e é inverdade quando aqui insistem que a PEC não prejudicará a educação. Vai prejudicar a educação e muito. Repito, por quê? Porque na medida em que os recursos para a área da educação diminuirão, consequentemente, toda a educação será exatamente afetada. É bom lembrar as parcerias que o governo federal É bom lembrar a parceria que o governo federal tem com os estados e municípios, parcerias fundamentais para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como, por exemplo, a distribuição de livros didáticos, como, por exemplo, merenda escolar, programas de formação inicial e continuada do magistério, como, por exemplo, o Caminho da Escola, creches, minha Nossa Senhora, o Pró-Infância. Onde é que a maioria das prefeituras desse país terão condições de construir aquelas creches de boa qualidade, se não for com a participação decisiva da União? Todos esses são programas, repito, viabilizados via o FNDE, portanto, iniciativa do MEC, parcerias essas que estarão totalmente ameaçadas com a PEC 55. Sem falar aqui no funcionamento das instituições de educação profissional e tecnológica, as nossas escolas técnicas, sem falar aqui no funcionamento das próprias universidades federais. Então, eu termino, senador Jorge Viana, dizendo com muita tristeza que a PEC 55, se ela de fato for aprovada, se ela passar a vigorar, ela vai fazer com que uma das agendas mais importantes para o desenvolvimento da nação, que é o novo Plano Nacional de Educação, vire letra morta. Vire letra morta. Porque com a PEC 55 é impossível a gente levar mais creche para as crianças, é impossível levar mais escolas técnicas para os nossos jovens, mais ensino superior, é impossível, por exemplo, avançar numa agenda de dignidade e respeito aos profissionais da educação, instituindo para eles, inclusive, o novo piso salarial nacional. É impossível, até porque, quando nós aprovamos o PNE, por unanimidade no Congresso Nacional, foi feita uma conta. E a conta, senadora Gleisi, exigia que a gente saísse de 6,2% do PIB para 10% do PIB. Ora, se o PIB com a PEC, vou concluir, se o PIB com a PEC 55 vai despencar, como? Portanto, realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação. Isso será impossível, ou seja, a PEC interdita o futuro da educação da nossa juventude, ao mesmo tempo em que ameaça, inclusive, o presente da educação da nossa juventude, porque o funcionamento dos institutos e das próprias universidades federais estará, assim, seriamente ameaçado com a